Olá a todos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Move Live, a nossa Move Live de março. Hoje vamos continuar com essa série de episódios para falar de exemplos inovadores da nova era. Semana passada a gente conversou com o Edu Caiado e ele tem um instituto maravilhoso que resgata animais. E hoje a gente vai conversar com a Bruninha, a Bruna Sanches, que ela é uma ativista inata, assim. Desde os 2 anos de idade, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas desde os 2 anos de idade ela já tem esse pensamento em prol dos animais. E a partir dos 4 anos ela se tornou vegana. E hoje, aos 12, ela promove um ativismo muito ativo nas redes sociais e é embaixadora de diversas instituições, tanto brasileiras quanto internacionais. Então a gente vai falar com uma pessoa assim de um espírito milenar hoje. E rapidinho, antes de eu chamar a Bruna, queria mais uma vez mostrar para vocês o trabalho maravilhoso do Leandro. O Leandro já está presente aqui na live com a gente, ele é o Sonho Vegano. Quem tiver dúvidas de como adquirir a camiseta, pode falar diretamente com ele. Eu vou pedir para ele deixar o site aqui embaixo, tá? Vocês têm desconto de 10% se vocês usarem o cupom MOVE10, tá bom? E aí vocês podem adquirir tantas camisetas de Francisco de Assis e tantas outras lindas que tem lá também sobre veganismo, amor a todas as criaturas, né? E ao Evangelho. E também esta linda caneca, olha que sensacional, gente, com todos os espíritos amigos, os animais, Jesus, Francisco, Kardec, Chico, Joana, Maria e tantos outros, tá? Então aqui realmente fazendo um momento merchan para todo mundo ajudar lá ele. E todo o dinheiro que for utilizado, né, uma parte vai ser reverberada para instituições que ajudam os animais, enfim, vai ser bem legal. Obrigada por estarem conosco essa noite e vamos chamar a Bruninha, que ela já mandou convite aqui, ó. Tô nervosa, muito fã dessa menina. Meu Deus do céu. Oi, Oi, tudo bem? tudo. Como que você tá? Olha, é um prazer te receber aqui, viu, Bruna? Seja muito bem-vinda. Você tá conseguindo me ouvir, me ver direitinho? Sim. Para mim, eu acho que você tá travando um pouquinho. Eu não sei se é a minha internet ou a sua, que deu uma pequena oscilada. Pessoal, se vocês estiverem reparando também, dá um ok aí nos comentários. E aí, vamos ver se isso vai atrapalhar um pouquinho a nossa live. Espero que não. Beleza. E aí, como você tá? Ah, eu tô ótima. E você? Tô bem também. Conta pro pessoal, como é que é ser uma jovem ativista aos 12 anos de idade, já começando tão cedo? Eu acho que, assim, eu queria que todo mundo pudesse, assim, conhecer um pouquinho de você. Eu já acompanho seu trabalho há um tempo. Para quem está te conhecendo pela primeira vez, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Eu ouvi, né, falar isso, de que aos 2 anos você questionou a sua mãe, né, em relação ao que estava sendo servido para você como alimento, né? E como que isso se ficou tão forte assim na sua vida, sabe? Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Tá, então eu vou É, contar. tá travando um pouquinho. Tá, então eu vou Tá contar primeiro travando a minha história de como eu me tornei vegana. Eu nasci alérgica a isso. leite, então eu sempre ouvia o que eu podia e o que eu não podia comer. E eu sempre perguntava também pra não ter nenhuma desavença ou problemas. Então, quando eu tinha 1 ano e 8 meses, eu perguntei pra minha mãe o que eu tava comendo. E ela respondeu que era carne. Aí eu perguntei pra ela o que era carne e ela falou que era vaca. Então eu parei de comer, porque eu sempre gostei muito dos animais. Aos 3 anos na escola, a gente estava aprendendo sobre pirâmide alimentar, e eu descobri que frango era galinha. E eu também parei de comer. Aos 4 anos, foi quando eu decidi que nenhum animal tivesse que morrer ou sofrer para eu ter que viver. Aí eu me tornei vegana. Simples assim, né? 1 ano e 8 meses, chegou, questionou sua mãe. Eu acho que com 1 ano e 8 meses eu não sabia nem que era uma vaca, gente. Coisas da vida, né? Que incrível. Eu acho que você é um exemplo para todo mundo, assim. Eu acho que eu já acompanho você desde que você tinha 8 anos, porque eu acho que teve um momento assim, até hoje, né? Mas tinha um momento que você virou um fenômeno, porque todo mundo falava, meu Deus, o tamanho dessa veganinha, e tá, tipo, tirando lixo das praias, fazendo palestra, super animada e falando com convicção. Eu falei, gente, eu poderia ter me tornado antes. Eu me tornei com 17 e eu já achava que era cedo, agora imagina a Bruninha, né?
Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Ah, rapidinho. Pessoal, se vocês quiserem mandar dúvidas para a Bruna, a gente vai responder ao longo da live, tá? Ali embaixo, se vocês observarem, tem tipo um balãozinho assim com ponto de interrogação. E daí vocês podem clicar ali para mandar dúvidas e perguntas, enfim, que a gente responde, tá bom? E Bruna, sinta-se à vontade para falar sobre o que você quiser. Aqui é um espaço super aberto, tá bom? Sei lá, eu queria que você falasse um pouquinho depois como que foi para esse processo, assim, para sua família, você ter falado assim tão cedo, né? Como que foi a postura deles no começo? Então, eu me tornei vegana por decisão própria. E a minha mãe me apoiou totalmente, tanto que ela virou vegana por minha causa. Ela resolveu me acompanhar nesse caminho. A minha avó, esse ano, ano passado, eu sempre confundo, se tornou vegetariana, porque ela sempre apoiava nas duas, ela sempre apoiou nas duas, porque ela sempre fazia comida vegana na casa dela, sempre tinha sempre refeições pra gente, ela sempre apoiava totalmente. E então ela resolveu se tornar ano passado vegetariana, porque ela já não comia muita carne, então ela resolveu entrar nesse mundo vegetariano. E meu pai também, ele apoia totalmente minha decisão. Ele respeita Uhum, totalmente. E o resto da minha família inteira não é vegano nem vegetariano, mas eles apoiam totalmente a minha decisão. E é isso. uhum. Nas reuniões de família, você sente assim os primos falando alguma coisa? Você tem alguma dificuldade nesse quesito para essa parte da família que não tem familiaridade, apesar de te apoiar, né? Mas não viver esse estilo de vida? Você sente algo assim? Então, normalmente a nossa reunião de família é no Natal. E no Natal, tipo, 99% das comidas são veganas. Tem uma coisinha, Sério? outra. E, tipo, Que não tem nada massa! disso. Tipo, a minha priminha, ela acha mó legal, tudo mais. Ela gosta bastante das comidas veganas e tudo mais. E ela é muito fofa. Que amor! E deixa eu te falar também, você falou que a tua alimentação, né, foi aos 4 anos, mas assim, você já entrou também nos outros aspectos, a questão de cosméticos, assim, ou isso foi indo aos poucos na sua vida? Você foi Foi indo aos, pesquisando? foi indo aos poucos. A gente foi pesquisando, tirando e trocando por produtos veganos à medida que ia acabando. A gente foi trocando aos poucos mesmo. Mas a partir dessa idade de 4 anos, você disse? Sim. Gente do Tanto céu! que eu lembro perfeitamente que no dia seguinte que eu me tornei vegana, a gente abriu a geladeira, pegou tudo que peixe, pegou tudo, tipo carne, queijo, pegou tudo e levou pra casa da minha avó pra ela Uhum. ficar. Eu fiz algo parecido quando eu fiz minha transição para o veganismo. Eu morava já sozinha, aí eu tirei tudo que eu tinha de laticínios, ovos, e aí eu moro num prédio de estudantes. Eu mandei uma mensagem, falei, gente, alguém quer requeijão, queijo? Todo o pessoal, né? Porque eu acho que esse é um sentimento muito comum da gente, né? A gente faz essa virada de chave e a gente não consegue mais olhar para aquilo, né? Da mesma forma. A gente não vê mais aquilo como um alimento. A gente passa a ter um certo não diria ranço, assim, mas um distanciamento, né, para não sei, aquilo de alguma forma nos causa um mal, né? E para você, como é que foi a questão do ativismo, a questão ambiental? Foi indo aos pouquinhos também? Você foi pesquisando, sua família foi te acompanhando também? Sim, foi um dos pouquinhos. Eu e minha mãe, a gente foi pesquisando e eu acabei me apaixonando por isso. Tanto que dá pra ver que no meu Instagram são várias coisas falando sobre isso. Eu apoiando as pessoas na decisão do veganismo, falando por que é importante. E eu acabei realmente me apaixonando por esse meio. Uhum. Assim, essa questão das palestras, dessa participação, por exemplo, você fez a palestra última que teve no VegFest, né, antes da pandemia, mas até desde os 8 anos, né, você oferece esse tipo de palestra, cursos e tudo mais. Como que isso foi surgindo, assim, na sua vida? Como que o contato com a SVB veio e você foi entrando nesse meio, assim? Conta um pouquinho essa história. Então, eu comecei a fazer palestra aos 8 anos de idade, porque eu acabei indo numa feira orgânica e vegana. E eu acabei conhecendo a Fernanda, que é a diretora do Bota Pra Girar.
E ela acabou gostando muito de mim e acabou me apresentando para uma pessoa que tinha um. Qual era o nome? Ah, que tinha um lugar que ele fazia. Uma feira que fazia palestras sobre veganismo. E eu acabei dando minha primeira palestra lá. E eu acabei também me apaixonando por fazer isso. E acabei recebendo alguns outros convites para fazer palestras. Tanto que em 2018 eu recebi o convite para participar da Backfest. E foi uma experiência ótima, eu amei. E dar um spoilerzinho aqui para vocês, que nessa Backfest eu fui convidada de novo, vai ser em dezembro. Eu tô muito ansiosa, mesmo estando muito bom. Uhum. Você é de qual cidade mesmo, Bruna? Sou do Rio de Janeiro. Ah, do Rio. E aí o VegFest vai ser aonde esse ano? Deu pra ouvir? Ou cortou? Vai ser em São Paulo. Ah, tá. Opa, legal, vai ser em São Paulo. Eu tô aqui em São Paulo também, vou poder participar. Deixa eu ver se. Tem uma mensagem aqui. Eu nunca consigo convencer os meus amigos a fazer um churrasco de legumes ao invés de carne. Tem esse lado mesmo social que você tinha comentado, né? Mas que para você parece que é um pouco mais fácil, assim. O que que você poderia dar de dica, assim, para uma pessoa que está começando, que enfrenta dificuldade, às vezes a família não apoia? Então, ahn, se for uma criança pequena, como eu resolvi virar vegana muito cedo, e eu tive o apoio da minha mãe, tive o apoio da minha família, se você não tiver, converse com seus pais, mostre para eles por que você quer fazer isso, o motivo e o seu desejo, porque eles vão te apoiar, eles são seus pais. É, né? Com certeza. Chegando agora e quiser mandar dúvidas para a Bruna, tem um balãozinho com ponto de interrogação, aí a pergunta chega diretamente para mim, eu consigo expor para vocês acompanharem, tá bom? E tem algum assunto, assim, que você, dentro do veganismo, porque eu escutei muito que você faz palestras relacionando a questão da infância, né, das crianças com veganismo, assim. Normalmente você segue essa linha de raciocínio, ou você costuma abordar temas mais específicos, mais técnicos, talvez que você vai estudando, aprendendo nas suas palestras? Então, depende. Depende da situação e depende do público. Por causa que algumas vezes eu abordo mais esse tema de criança vegana e em alguns outros lugares, algumas outras palestras eu abordo outros temas. Mas depende muito do local. Uhum. Então, quando você fala, por exemplo, com crianças, aliás, isso é um ponto. Você conversa diretamente com crianças e os seus pais, ou só com os adultos, com os pais? Porque tem que ter uma abordagem diferente, eu imagino, né? Para falar do Ah, tema. eu já conversei com os dois. Teve uma palestra que eu dei só para crianças e teve uma que eu dei para pais, crianças e adultos em si. Eu lembro que Uhum. nessa palestra que eu dei para crianças, eu tava muito nervosa. Por causa que era uma das minhas primeiras, eu tava Sério? muito nervosa, eu tava mal conseguindo falar. Nossa! Mas e aí, como é que você resolveu isso? Peraí, tem uma pergunta chegando aqui. Tem uma pergunta interessante, só um pouquinho, Bruna. Ó, qual é a melhor resposta para quem insiste que o veganismo traz carência nutricional na infância? Pergunta importante do Lucas. Isso é uma boa pergunta. Então, como vocês já bem sabem, eu sou vegana desde os 4 e eu acho que fazer sapateado, balé, participar muito, ser uma ótima estudante, acho que não tem nenhuma deficiência, pelo que eu saiba. Bom, a Bruna, gente, ela é maravilhosa no TikTok. Eu dou muita risada com os vídeos que você posta, assim, com um debochezinho saudável, né? Uma coisa assim muito massa. E você já criou filtro do Instagram também, né? Eu já acompanho as publicações que você faz, tudo muito curioso, chamativo, assim, interessante de ler, sabe? Como é que é esse. Quem que administra contigo assim, o Instagram? É você e sua mãe? Vocês foram aprendendo isso sozinha? Porque existe a questão da palestra, né? Mas você entrou com um ativismo também dentro das redes sociais. Isso também foi vindo aos pouquinhos? Como que surgiu isso na sua vida? Então, a parte de mídia social foi vindo aos poucos mesmo, que eu acabei postando uma coisa, aí acabei realmente me apaixonando por esse meio, como eu já disse.
E é eu e minha mãe que administramos, nós duas fazemos tudo juntas, pensamos nos vídeos juntas, criamos as legendas juntas, fazemos tudo juntas. Lindo! Super amigas, né? Então você deve ter uma relação super boa com a sua mãe, né? Sim, ela é minha best friend. Ah, que amor! E você participa dessas outras organizações internacionais, né? Como que chegou nesse passo assim tão grande? Eu queria que você contasse, explicasse um pouquinho para as pessoas o que que é cada uma dessas organizações, o que que você faz em cada uma, quais são os impactos, quais os objetivos dessas organizações, enfim. Tem algumas lá que eu não conheço. Então, eu participo do Youth Climate Save, do Million Dollar Vegan, Animal Here Kids, Plant-Based Treaty e sou a... E também participo da SBB, né, como você disse. Então, vou começar aqui pelo início. Eu fui chamada para fazer parte do Animal Here Kids e foi onde eu conheci o Million Dollar Vegan. Eu amo eles, são perfeitos. E eles me chamaram para fazer parte deles também, muito legal. Eles são muito legais. E foi onde eu conheci a Genesis Butler. E ela me chamou para fazer parte de um projeto que ela criou, que foi o Youth Climate Save. Se não me engano, eu fui a segunda a entrar, tanto que eu coordeno o Youth Climate Save Brasil. Logo depois, eu recebi depois de um tempo, eu recebi o convite para participar do Plant-Based Treaty, que eu sou a única embaixadora deles aqui no Brasil. E eles têm uma proposta muito legal e muito fofa. Eu amo a proposta deles, é uma coisa muito legal. E depois eu fui Uhum. chamada para ser a embaixadora da Sociedade Vegetariana Brasileira. Uhum. Na Sociedade Vegetariana, você participa mais ativamente da campanha Segunda Sem Carne ou tem outras campanhas, tem outras ações que você faz também? Eu participo de Segunda Sem Carne, também participo de Ama Um Come Outro e algumas campanhas que vão surgindo. Tá bom. Tem uma pergunta aqui, só um pouquinho, deixa eu ver aqui. É da Inês. A Inês é uma seguidora nossa bem ativa. Ela pergunta: Bruninha, como você vê o futuro? No seu entender de jovem, veganismo total vai demorar muito? Pergunta excelente, Inês. Então, ao meu ver, tem algumas pessoas que entendem que o veganismo é a salvação do mundo, né? Porque realmente é. E, e que acabam se familiarizando mais, entendendo que o futuro vai ser vegano. Mas tem algumas pessoas que vão acabar demorando mais. Mas é como eu sempre digo, é só você plantar uma sementinha que uma hora ela vai nascer. Sim. E aos pouquinhos, né? Com as ações do cotidiano, do dia a dia, né? E o que que você acha, assim, que você tem feito na sua vida? Você faz muita coisa, na verdade. Mas tem alguma coisa em específica que você percebe que consegue atingir, assim, esse objetivo melhor, que é o que a Inês perguntou? Porque eu tenho a impressão de que, claro, o mundo tá caminhando, tá melhorando nesse sentido, mas eu acredito que ainda vai demorar algumas décadas, né, para a gente chegar a algo mais próximo do que a gente deseja, né? Os animais ainda são mortos aos bilhões, né, todo ano. Então, tem alguma coisa assim que você sente assim, nossa, puxa vida, eu tô fazendo isso, eu sinto que eu tô mudando o mundo, sabe aquela sensação? Sei. Então eu acho que esse sentimento eu tenho mesmo com o que eu faço na mídia social, que eu percebo que eu tô mudando alguma coisa, eu tô ajudando algumas pessoas e eu me sinto muito bem com isso. Por causa que eu mostro que uma vida de um vegano não é uma coisa cara, não é uma coisa estranha, mas sim uma vida normal sem nenhum consumo de derivados animais. Uhum. Mostrando que é possível, né? Sim, Essa alimentação, esse estilo de vida. E além da alimentação, você costuma publicar assim para as pessoas que não seguem você, né, conhecerem um pouquinho outras formas de ativismo, assim, por exemplo, questões de impacto ambiental, lixo zero. Você também traz essa consciência nas suas sim. mídias? Eu publico coisas, eu publico receitas veganas, publico sobre as mudanças climáticas, participo e divulgo algumas campanhas de limpeza de praia.
Ah, eu já vi umas ações suas de limpeza de praia, assim, bem novinha, com a luva, assim, que mal cabia no braço. Muito fofinha. E na escola, assim, como é que você tá? A gente viveu a pandemia, né? Você teve muita aula online. Mas, assim, quando você estava no presencial, você sentia, assim, uma diferença dos seus colegas? Alguém fez bullying com você? Como é isso, assim, para sua idade? Então, esse ano eu troquei de escola e os meus colegas e amigos da minha nova escola são super de boas com isso. Eles são muito legais. Quando que minhas amigas toda hora ficam pegando os meus lanches porque elas acham muito gostosos. Aí eu dou um para cada um porque senão eu fico sem coisa para comer. Que a minha sala tem esse Sim. costume de ahn, todo mundo dividir comida, tudo mais que gostem. E todo mundo da minha Uhum. sala acaba gostando muito do que eu trago. Então, todo mundo aceita bem legal. É bem legal. Algumas pessoas fazem perguntas. Um dilema bem legal na minha sala. Você já conseguiu fazer alguma amiga repensar e talvez se tornar vegetariana, alguma coisa assim? Através do seu exemplo? Já, algumas pessoas. Mas eu quero fazer muito mais que isso e eu quero ajudar várias outras pessoas a seguir esse caminho. Que você pensa para o futuro, assim? O que você vê como construção na sua vida? Você pensa em seguir uma profissão que tenha alguma coisa a ver com isso? Como que é? Você pensa talvez em fazer uma ONG? Como é o seu futuro, assim? Então, hum, para falar a verdade, eh, futuro pra mim é uma coisa que é meio incerta, porque eu sempre tô pensando em alguma coisa diferente. Então, tanto que hoje a gente estava falando sobre o que a gente vai querer ser no futuro e tudo mais. E eu realmente não sei, porque é uma coisa que eu quero pensar bastante. E é uma coisa bem Uhum, importante pra mim, então vou demorar bastante tempo pra resolver isso. uhum. Falando um pouquinho do que eu sinto, assim, apesar de não ter sido uma criança que me tornei vegetariana, eu sempre amei muito os animais, sabe? Quando eu tinha 6 anos, eu lembro de assistir Animal Planet, aqueles documentários assim de animais, sabe? Eu ficava o dia todo assistindo, eu conhecia absolutamente tudo sobre todos os animais, assim. E aí eu falava que eu queria ser ou bióloga ou veterinária. E aí meio que esse sonho ficou lá na infância, sabe? Achei que não fosse seguir em frente. Na adolescência, eu botei na minha cabeça que eu queria fazer medicina. E fiz isso até o vestibular, né? Eu fiz 3 anos de cursinho, super cansativo para tentar a medicina. E aí, depois de muito tempo cansada, eu cheguei e falei assim: eu tô achando que não é esse caminho para mim. Então, qual será que é? E fiquei meio naquela indecisão. E aí, o Enem veio a resposta, né? O resultado do Enem. E a possibilidade de passar em medicina veterinária era muito maior do que de medicina, né? E aí acabou que Deus me colocou no caminho de passar na USP, numa universidade que eu nunca imaginei estudar, fazendo um curso que eu achava que era só coisa de criança, de infância. E na verdade hoje eu vejo como tudo estava interligado, sabe? Nessa época eu já tinha me tornado vegana, então tudo foi fazendo sentido. E eu acho que é muito essa questão, quando você está sintonizado com um propósito de vida, tudo flui melhor, né? E aí você vai conhecendo pessoas que estão dentro do mesmo propósito e você vai criando uma rede de apoio onde todo mundo está pensando e sonhando com o mesmo tipo de mundo, sabe? Então, eu acho assim, admirável você já estar dentro desse meio tão nova e você não só está recebendo informações, como você também está possibilitando dar informações, né? Trazer essa renovação para o movimento. Porque o que eu conheço, Bruno, você deve conhecer mesmo, também, igual eu. Eu conheço muitos ativistas que estão há 20, 30 anos e estão cansados, porque mentalmente é pesado, né? E quando você vê uma menina de 12 anos dando uma palestra e trazendo todo esse otimismo, essa esperança, não tem como a gente não ficar contagiado com isso, né? Então, eu realmente parabenizo muito por você ser essa menina e você nunca pare de ser dessa forma, sabe? Eu já ia falar isso mais pra frente, mas já tô adiantando e vou falar de novo, porque eu te admiro demais. E eu vou dizer que eu sou sua fã com certeza, viu? Obrigada. E uma coisa que. Oi, desculpa, travou. Quer falar? Não, eu só falei obrigada. Ah, tá. É porque eu não sei o que tá acontecendo na sua. Eu travo pra você ou não? Trava um pouquinho. Pois é, eu realmente não sei se é a minha internet ou é a sua. Deixa eu ver se eu ligar os dados.
Às vezes os meus dados são melhores que a minha internet. Vamos ver. Tomara que a live não caia. Oi, oi, oi. Deixa eu ver, já mudei. Tomara que melhore. Tá me ouvindo melhor? Sim, agora eu tô te ouvindo perfeitamente. Ai, menina. Ah, eu acho que era eu mesma. Desculpa, então, realmente. Minha internet aqui do prédio de estudante não é muito boa, mas agora eu já tô no 4G, meu 4G é bom. Então agora vai dar certo. É, eu ia te perguntar o seguinte, em relação à tua alimentação. Você falou que leva lanche para a escola, né? O que que você costuma levar na lancheira? O que que você costuma cozinhar? Como é que é essa relação? Então, de lanche pra escola, eu normalmente levo alguns salgadinhos veganos, porque, pela minha visão, é uma coisa hum, melhor de se levar de lanche pra escola. Mas eu também gosto de levar sanduíche. Depende muito do dia. Uhum, Mas sim, eu gosto bastante de cozinhar. É uma coisa que eu realmente gosto muito de fazer. Tanto que eu gosto de fazer uhum. estrogonofe, gosto de fazer Ai, eu arroz. amo. Eu amo cozinhar. Sério? E tem algum prato favorito que você sabe fazer? O meu é estrogonofe, de longe. Eu acho que o meu favorito que eu sei fazer é estrogonofe de grão de bico. É uma coisa que eu realmente sou apaixonada. Eu também, eu faço de grão de bico com cogumelo. Fica muito bom, todo mundo elogia. E eu uso creme de castanha de caju, quando dá, né? Que é um pouco caro. Mas fica muito bom. Ou às vezes eu faço leite de amêndoas, assim, fica uma delícia. E pra você que já tinha alergia, foi uma coisa fácil, assim, né? Tipo, meio que você já não tomava leite, né? Então você meio que só parou de comer as carnes e os ovos, né? Derivados assim. Sim, Essa alergia, ela já vinha da amamentação? De você com a sua mãe? eu nasci alérgica à lactose. Não, proteína da lactose. Caseína? Não, ou Proteína, não. o leite da Ah, vaca. tá, não, acho que pode ser então lactose ou caseína. É, não, eu já vi que essa geração que tá vindo agora tá vindo bem alérgica, né? É muito comum, assim, normalmente essas crianças que já vêm com alergias, elas já acabam se tornando vegetarianas muito mais rápido, né? No geral, eu acho que a tua geração, ela já é muito ativista. Você não, é que você está inserida na geração, é complicado dizer, mas eu que estou um pouquinho mais velha, eu tenho contato com outras gerações, assim, acompanho um pouco. E como é diferente, assim, realmente vocês estão vindo com muito peso para esse aspecto das mudanças climáticas. E em relação a isso, as mudanças climáticas em si, você participa de algumas organizações, né? Não sei qual delas especificamente, né, que está tratando sobre isso, mas como que você vê o futuro em relação a isso? Você acha que a gente tem jeito ou a gente está caminhando para um abismo, assim, sabe? Então, no meu ponto de vista, se a gente não arrumar isso da crise climática rápido, tipo agora, a gente não vai ter um futuro, para as futuras gerações não vai ter um futuro para ninguém. Uhum. Por causa que já foi feito um estudo que provavelmente em 2050 vai ter mais plástico no oceano que peixes. Uh, É. o mundo já é totalmente poluído e desmatado, então se a gente não arrumar essas ações agora, a gente não vai ter um futuro para amanhã. Uhum. E você pensa em contribuir, assim, é que você falou que você não pensa numa profissão em si, né? Mas tem alguma coisa, assim, que você queria muito mudar no mundo que você acha que é palpável? Tipo, criar um projeto para reflorestar a Amazônia? Ou já viu um menino que parece que criou um método para tirar o plástico dos oceanos? Tem gente que trabalha com conservação de espécies, né? Tem alguma coisa, assim, que te chama mais atenção no ativismo? Eu acho que atualmente, olhando por esse lado de profissões para o futuro, acho que atualmente não. Mas é realmente uma coisa que eu gosto muito. E eu acho que a minha profissão vai ser focada nisso, porque eu realmente é um meio que eu sou muito apaixonada. Focado em quê? Desculpa, acho que deu uma cortada. Eu, eu acho que a minha profissão futuro vai ser focada bem nesse meio que eu estou, focada em Ah, preservação dos animais, focada em ajudar o planeta. uhum. E a Greta, você deve ter ela como uma inspiração, né?
Que ela é um pouquinho mais velha só que você. Você acompanha ela? Acompanho. Acompanho Ela ela é no maravilhosa. Genesis. Uhum. E pô, deixa eu ver se o pessoal tá mandando mais questões aqui. Eu vi que tinha mandado um comentário. Deixa eu ver uma coisa. É tão ruim. Gente, manda no direto pra gente, porque esse no comentário é tão difícil. Uma pessoa mandou assim: eu também sou biólogo. Eu sei que a maior causa da destruição da camada de ozônio não é a queima de combustíveis fósseis, mas a emissão de metano pelos rebanhos. Ó, uma pessoa, um biólogo dizendo aí, né, gente? Trazendo esse aspecto. Sim, porque se você for parar para analisar, existe mais cabeça de gado, mais animais pro abate do que seres humanos na Terra. Tanto que se, se você tirasse os pastos que são para gado, que são aqueles pastos imensos que são devastados mais quilômetros de florestas para gado, para criação de gado, se você pegasse tipo um terço deles e plantasse verduras, legumes, provavelmente teria uma menor quantidade de pessoas com fome por causa que verdura e legume é uma coisa bem barata, tecnicamente, ponto de vista, é uma coisa mais barata de se criar, de se ter, e uma coisa melhor para a sociedade, além que se for uma coisa orgânica, uma coisa sem poluente, é uma coisa também mais sustentável. Uhum. Não, total, né? A questão energética de se produzir, né? Porque imagina, você tem que alimentar os animais todo dia, são quilos, né, de comida. Opa, saúde! Obrigada. Quilos de comida, né, por dia. E você literalmente está desperdiçando comida, né? Porque imagina, os dados que eu tenho do que eu estudo é de 35 a 40 quilos de grãos por dia por animal, um bovino, né? Uma vaca, um boi. E eles vão ser abatidos assim com pelo menos 2 anos e meio. Então imagina quanto tempo que você não está gastando comida para ele simplesmente comer e defecar, né? Ou urinar, comer e defecar. Então é um desperdício realmente de comida que podia estar sendo investido, né? Numa alimentação 100% vegetal. Sim, Calma aí, tanto que em algumas aulas de ciências que a gente estava estudando sobre isso, sobre pecuária e tudo mais, eu virei para minha professora e falei que era muito mais prático você pegar, você comer só do princípio, né? Porque o boi se alimenta da grama para ter proteína e a gente se alimenta do boi. Era muito mais simples só se alimentar de vegetais, que é uma coisa que dá proteína, que não tem problema, porque já é você natural. levantou isso em sala de aula para sua professora? Levantei. Eu, eu amo esse E ela tópico. falou o quê? O que ela disse? Ela falou que respeita a minha decisão, só que existem muito mais outras pessoas que preferem comer a carne do que a verdura. Eu Não. fiquei lá, tipo, é porque você nunca experimentou, né? Da próxima vez você traz um pouco do estrogonofe para experimentar. Sim. Mas é muito comum, né, a gente escutar esse tipo de argumento. Ah, tem quem come, então tem quem produz, né? Mas, assim, você não deve ser a única vegetariana na sua sala, ou é? Sou. Ah, droga, então você vive o que eu vivo. No caso, você é vegana, né? Mas nem vegetariano, nem uma pessoa que não come carne, nada. Não. Pelo que Ah, eu sei da minha turma, ninguém. nem professor, nada. A Nossa, eu professora lembro. atual de ciências, ela Uhum. respeita muito isso, tanto que nas aulas ela põe bastante esses tópicos de mudanças climáticas, ela bota bastante esses tópicos de que existem mais poluentes por conta do ser humano do que que o ser humano é que está devastando o planeta. Ela gosta de botar bastante esse tópico porque ela mesmo diz que se foi a gente que devastou, a gente tem que consertar. Então, Sim, ela gosta bastante de botar esse tópico pra gente entender. Na verdade, eu já entendo o resto da turma. muito bom. E você costuma levantar a mão, falar nesses momentos assim? Ou ela já fala, ah, meu Deus, pronto, lá vem a ativista, que a faculdade é assim. Na verdade, na minha turma,
metade das aulas eu não vejo como uma aula em si. A minha turma é basicamente a turma de debate. Que quando a professora levanta um tópico, a gente passa 20 minutos debatendo sobre o mesmo tópico. Porque fica. Qualquer tópico. Exato. Debatendo sobre mudanças climáticas, debatendo sobre. ah, debatendo sobre Direitos. vários assuntos. A gente debateu uma vez na aula de português, que a professora estava dando sobre. Que ela estava dando sobre anúncios de produtos, que ela estava explicando, e a gente debateu por 20 minutos sobre como demanda do produto é importante e por que deveria ter uma restrição maior sobre isso, e por que a gente ficou debatendo sobre 20 minutos sobre o mesmo assunto e todo mundo levantou um tópico diferente, todo mundo falando e debatendo por quê e o sim e o não desse tópico. A minha turma é realmente uma turma de debates. Mas é no debate que a gente aprende. Eu, sinceramente, não gosto de ficar sentada só assistindo uma aula. Eu gosto de participar, trazer opinião. E, às vezes, uma pessoa tem uma opinião completamente diferente da tua. E aí vocês aprendem uns com os outros, né? Tem até, acho que algumas escolas que têm uns métodos, assim, diferentes, né? De ter mais essas rodas de conversa mesmo para trazer essa fluidez e não ser aquela coisa assim classicona, né? De só o professor fala e aí só levanta o aluno que quiser falar tem que levantar a mão e aquela coisa. Sobre, você estava falando de outros tópicos que vocês debatem, assim, vocês costumam debater sobre, por exemplo, direitos humanos, questões sociais, desigualdades sociais, tem esse tópico assim, porque o veganismo, né, a gente tem visto cada vez mais que ele não é apenas um movimento, tipo, a favor dos animais e da natureza, do meio ambiente, né, também não é uma dieta, a gente sabe que não, mas ele tem que estar interseccionalizado com outras questões, lutas sociais e políticas e tal. Você tem familiaridade com isso? Você já procurou estudar sobre essas relações? Então, sim, a minha turma debate sobre vários assuntos diferentes. Tanto que hoje, no segundo tempo de aula, o professor abriu um tópico que a gente ficou debatendo até a hora do recreio. Ninguém conseguia parar de debater sobre isso. E a Uhum. gente tava falando. Eu até esqueci o que era. Tava todo mundo debatendo sobre o mesmo assunto que eu acabei esquecendo até o que era. Uhum. Não, era o sexismo. Que o professor Sexismo. entrou nesse assunto e a turma ficou debatendo sobre isso durante uns 50 minutos, ninguém parava. Nossa. Foi até o último tempo de algumas pessoas ainda debatendo, outros professores também entraram no tópico. Foi Meu Deus. realmente. E era aula de quê? Era história, Uh, geografia? a gente começou esse debate na aula de humanidades, que o professor estava falando sobre minorias Aula e, de humanidade. e terminou só no último tempo na aula de ciências. Tipo, foi os 4 tempos desse debate. E o que que gerou, assim? O que que as pessoas falaram? O que que você descobriu e aprendeu sobre esse tema? A gente, a, a gente acabou falando bastante do machismo imposto na sociedade, também que existe uma menor renda, a mulher ganha menos que o homem, mesmo que ela tenha mais porcentagem de mulheres presentes na escola e na faculdade do que homens. E, mas foi um assunto realmente bem legal de se debater com a turma. Uhum. E é uma coisa interessante, porque se a gente pensar amanhã é o Dia da Mulher, né? O Dia Internacional da Mulher. Isso é uma coisa que eu já ia puxar para nossa conversa aqui. Você como uma menina mulher, né? Que está entrando agora para esse mundo, assim, descobrindo que existem essas opressões, infelizmente, ao nosso gênero, né? Como que você vê essa luta, assim, tanto para a sua idade, para as meninas da sua geração, mas para o futuro, assim, você pensa em como mudar isso, como quebrar o patriarcado, enfim, e fortalecer mais mulheres, assim, trazer essa irmandade mesmo para a gente fazer uma rede de apoio mesmo. Você pensa algo assim? Então, eu sempre, né, nesses debates e tudo mais com a minha turma tudo mais, mas, tipo, desde nova, normalmente já dá pra perceber que tem um machismo já imposto na sociedade, tanto que eu parei para analisar isso na própria aula, que eu fui pegando algumas coisas na minha cabeça, que, tipo, 80% dos seriados e filmes que eu via, normalmente
a mulher era posta como a pessoa que precisa ser salva, não a pessoa que vai salvar. Uma pessoa que normalmente era posta como uma pessoa que precisa ser salva, uma pessoa que não consegue se defender, mas é uma. E tipo, 80% também os protagonistas são masculinos. Então é uma coisa realmente já imposta, mas eu realmente acho isso uma coisa meio bem estranha, por causa que é uma coisa que não há necessidade, porque tecnicamente, em termos igualitários, todo mundo é tecnicamente igual. Sim. Não tem, tipo, em termos fisionômicos, os homens são mais fortes que as mulheres, mas e daí? Exatamente. Vegan Power, né? A gente consegue levantar peso, meu filho. Eu já vi um meme assim, bem legal, que era. Tem sempre aquele exemplo assim, as mulheres querem os seus direitos, mas elas não conseguem carregar um saco de cimento de 50 quilos, como um homem carrega. Aí a mulher responde assim: Você já ouviu falar em carrinho de mão? Porque a gente sabe usar a nossa inteligência, sabe? Então, eu acho assim incrível a nossa luta. E principalmente, recentemente, eu comecei a descobrir como ela está interrelacionada com a luta dos direitos dos animais, o especismo e tal. Tem até aquele livro, né, que traz essa relação mesmo. Até esqueci, a política sexual da carne. Eu li um pedacinho dele, tô com ele aqui, só que eu não terminei de ler ainda, eu acabei lendo outros livros no meio. Mas é um livro que, até onde eu li, assim, ele traz, assim, reflexões muito incríveis, porque, tipo, a luta de nós mulheres, assim, que eu vejo no feminismo, ela acaba não falando sobre as demais fêmeas, né? E a gente vê na produção, a gente vê nos laboratórios, assim, todos os aspectos de opressão aos animais, que as fêmeas, elas são as mais exploradas, justamente por conta da reprodução, né? Da questão do leite, então, até seria legal se a gente ouvir um pouquinho você falando sobre isso, se você já sentiu essa relação antes, se você percebe que de fato as fêmeas têm esse papel mais oprimido, né? E como a gente poderia talvez mudar essa realidade com esse ativismo. Então, eu já vi vários documentários sobre a indústria leiteira e tudo mais. E se você for parar para analisar, a vaca em si é que mais sofre, porque ela é injetada regularmente para ter filhotes. E esse filhote, com semanas de vida, é retirado dela, sem nem mais nem menos, tipo dias. É retirado dela e ela mal pode se despedir porque ela já é posta em máquinas para retirar o leite. É uma coisa realmente muito ruim de se fazer. Uhum. As galinhas também, né? Acabam se tornando máquinas de Sim, produzir ovos. É muito triste, né? sim, Peraí, com eu vi. certeza. Tem uma dúvida. Dúvida? Não sei se era dúvida ou era. Ah, não, acho que é só Não é dúvida. Do sonho vegano, o artista que fez a camiseta. Ele diz assim: Bruna, você nos inspira. O que você diria para os grandes líderes políticos do país se você tivesse a oportunidade? Eita, nós! Do Brasil será ou do mundo? Então, se eu pudesse um dia conversar com eles, eu ia falar para eles ouvirem as futuras gerações. Para eles pensarem no futuro, não no presente. Por causa que ocupa, mesmo que tecnicamente sem eles saberem, foi deles do mundo ter acabado, basicamente. Então, eu acho que é para eles ouvirem as futuras gerações. E também é falar, tipo, no finalzinho, o futuro é vegano, sem mais nem menos, bem simples. Muito bem, Cruz, né? É a frase que o Ricardo Laurindo também fala muito, né? O futuro é vegano. E ele é muito legal, né? Eu também sou amiga do Ricardo e ele é uma pessoa incrível, né? Muito, Sim, com muito massa. certeza. Gente, se vocês tiverem dúvidas para mandar para a Bruninha, deixa eu ver se chegou mais alguma coisa aqui. Tem esse tópico específico embaixo ali, que é um ponto de interrogação dentro de um balãozinho. Porque se vocês escreverem qualquer coisa aqui, eu perco. E daí eu não consigo trazer o comentário de vocês aqui. Eu acho que ninguém mais falou especificamente. Ó, o sonho vegano aqui, o Leandro respondeu, arrasou.
Deixa eu ajeitar aqui. Esse negócio vive caindo. E eu tô achando muito bonito o seu cenário, só que pena que ele tá invertido, não consigo ler. O que que tá escrito atrás de você? Esse daqui é uma frase do Plant-Based Tree, coma plantas, plante árvores. Coma plantas e plante árvores. Sim. É isso? Ai, que massa! Você que fez, não? Não, é uma frase, só que eu gosto bastante, tanto que tá aqui no meu quarto. E também tem outra aqui, que é pare com o aquecimento global. Uau! E atrás de você, que não dá pra ler, tem um abacate, é isso? É mudança de dieta, não mudança climática. Esse foi você que fez? Parece que Sim. você. Ai, que bonitinha. Pena que eu tô em São Paulo. Se eu estivesse em Curitiba, na minha casa, você ia ver as minhas pinturas atrás de mim, que o pessoal tá acostumado a ver. E que massa, é o seu quarto, né? É, eu E também aí, tenho esse daqui. o que que tá escrito? Tá. Experimente ver. Experimente veganismo por amor aos animais. É do Veganuary. É de uma campanha que eu participei. Ah, sim. E como é que é participar do Veganuary? Vai cair, O que então. que você faz? É uma experiência muito legal. São pessoas muito legais, campanhas maravilhosas. É uma experiência realmente magnífica. Mas o que que você faz lá exatamente? É que eu conheço muito pouco, assim, do projeto. Conta mais pro pessoal o que que é, o que que eles fazem. Então, eu divulgo as campanhas. E eu divulgo o Veganuary. Eu divulgo as campanhas. Eu que participei dessa. Foi uma campanha que eu amei. E eu divulgo a campanha do mês vegano, que Uhum, é uma campanha muito legal e super massa. uhum. E ele visa o que exatamente? Para você tirar a carne durante um mês e de acordo com o que eu leio sobre isso é que se você tirar a carne por um mês você não vai morrer, então relaxe. Ah, é assim que você divulga a campanha? Na minha Eu mente tô é assim que eu leio a campanha. maravilhosa. Ó, Murilo mandou uma pergunta. Alguém já tentou te tirar desse caminho? Por exemplo, em uma conversa com um adulto? Então, algumas pessoas já falaram com os meus pais, falando que eles eram loucos de me deixar fazer isso, porque de acordo com eles eu ia morrer, ia ter desnutrição, não ia conseguir viver. Só que eu tenho certeza que, como vocês estão vendo, eu tô viva, né? Saudável, curada. Tô muito bem, faço bastante exercício, amo nadar, participo, faço balé sapateado, sou muito boa na escola, então acho que eles estavam errados. Você falou que você faz o quê? Natação, sapateado, E balé. dança em balé e é muito boa na escola. Você é boa na escola? Tira boas notas? Sim, na verdade eu estudo bastante pra isso, porque eu gosto muito de ser uma boa aluna, porque é uma coisa que eu gosto bastante. Uhum. Tem uma matéria favorita? Ciências, sem dúvidas. Matéria Ciências. preferida. Para mim, na escola era ciências, história e eu gostava da geografia política, a geopolítica. Gostava demais. Não sei se já chegou a estudar, mas, por exemplo, está acontecendo a guerra na Ucrânia, né? Infelizmente, e na Rússia. A geopolítica estuda essas relações e eu achava muito massa. Até um dia eu já pensei em ser diplomata, sabia? Mas eu vi que tinha uma data limite e aí não dava pra, tipo, conciliar tudo que eu queria fazer, estudar e ter que, tipo, falar 3, 4 línguas diferentes. É bem complicado. E a prova é muito difícil para ser tanto embaixador quanto diplomata, né? É bem complicado. Aí eu acabei deixando esse sonho um pouco de lado. Mas eu acho que o legal é que tudo que a gente faz, a gente acaba acoplando um pouquinho na nossa vida e trazendo para um propósito, né? E isso que é maravilhoso. E, gente, vocês têm mais alguma dúvida para trazer para a Bruninha? Nossa, o tempo passou muito rápido. Sim, eu Mais não faço 10 ideia de que horas minutinhos. são. São 10 para as 10 já. Gente, Passou super rápido, eu nem vi. Deixa eu ver o que mais que eu queria te perguntar. Você falou que no futuro você não pensa direito, assim, mas tem uma coisa que você pensa, assim, não precisa ser a longo prazo, mas tipo a curto prazo, assim, o que que você
gostaria de fazer assim, de diferente do que você já faz, que você vê que tem espaço para você atuar? Eu gostaria de melhorar muito, melhorar o que eu faço, porque já é uma coisa que eu amo, então se eu melhorar, eu tenho certeza que eu já amo o que eu faço, é uma coisa que eu realmente estou apaixonada. Então eu quero Uhum. melhorar, quero ajudar as pessoas que querem entrar para o veganismo, mas não têm certeza. Eu quero ajudar as pessoas a se tornarem veganos e eu quero incentivar um mundo melhor. Que lindo! E isso já é uma das maiores mensagens de paz, né? E tem aquela frase, né? Você deve concordar super, aquela frase de a paz começa no nosso prato, né? Talvez o mundo, da forma como ele esteja, tenha um pedacinho dele, uma raiz dele na forma como a gente se alimenta e como a gente está destruindo o planeta a partir disso, né? Sim, Então, uma frase que eu sempre falo e que eu realmente amo, que é pense com o coração, se ponha no lugar dos animais. Que uhum, é uma coisa isso que é, normalmente as pessoas não acabam pensando porque elas acabam pensando que vão ficar fracas, que vão ter desnutrição, que não vai ser por causa do gosto e tudo mais. Mas é uma frase realmente boa para você pensar e por causa que se você pensar com o coração, se pôr no lugar dos animais, é uma coisa realmente. porque as pessoas elas falam muito, é, ah, mas é a minha escolha de comer carne, você não respeita? Não tem isso assim, ah, vocês querem respeito de vocês veganos, mas respeita eu que quero comer carne e tal. Eu sempre penso assim, nunca falo pra pessoa, né? Porque às vezes isso pode afastar ela da causa. Mas eu sempre penso, poxa, e a escolha dos animais? Você não respeita, né? A gente não olha para os animais e que é o que você falou, né? Não pensa no que eles estão sentindo, no que eles estão sofrendo. Que a gente já tem tantas pesquisas mostrando, né, como eles sofrem, como eles têm consciência, como eles sentem um ambiente igualzinho a gente, né? Como são inteligentes, como são emocionais. E a gente confina, a gente mata, a gente explora, né? Isso é tão triste. Eu acho que a humanidade está se perdendo nesse sentido. E, Bruna, o que que você gostaria de deixar assim de uma mensagem de esperança, de paz para as pessoas que estão assistindo, para alguém que esteja ouvindo talvez você pela primeira vez, ou às vezes nunca ouviu falar sobre esse tema, nunca parou para pensar sobre isso? O que que você falaria assim para dar essa esperança para o mundo que a gente está precisando, né? Então, o que eu gostaria de falar é que eu já tinha falado, mas realmente é uma frase que eu realmente amo. E é uma frase que é boa para as pessoas pensarem, que é pense com o coração, se põe no lugar dos animais, porque você não gostaria de estar no lugar deles. Então, leia, pesquise sobre isso. É uma coisa muito importante que se você quer entrar nesse meio, você quer se tornar vegano, você tá querendo, pesquise sobre isso, porque é uma coisa muito importante. E Uhum. acho que é isso. Que lindo, que massa. Gente, eu acho que é isso. Obrigada, Bruna, por estar com a gente nessa live. Você é uma garota muito, muito, muito especial. Eu desejo que a gente aqui é uma comunidade de espíritas, né? Então a gente tem a espiritualidade. Eu não sei se você tem você tem uma espiritualidade, assim? Você acredita em alguma coisa? Tipo, Francisco de Assis, algo assim, ou não? Eu acredito no universo. No universo, boa. Eu tenho essa vibe também, viu? Eu tenho um pezinho no espiritismo, um pezinho no universalismo, eu acredito em um pouco de tudo, né? Eu acho que o importante é o que a gente faz de bom pro outro, como isso movimenta a energia do universo. E eu queria muito te mandar essa energia positiva para você, que você se sinta acolhida, abraçada, por mais que a gente ainda não consiga se abraçar plenamente, né? Mas que a tecnologia está permitindo esse encontro, eu queria muito poder te encontrar presencialmente. Espero que no VegFest desse ano, tomara. Sim, também. Mas para te trazer eu queria muito assim que a energia do universo, vamos colocar assim dessa forma, te abençoe, que você tenha um caminho iluminado, que você já é uma pessoa iluminada. Então, basicamente, você só vai atrair as coisas positivas para sua vida e as pessoas certas no momento certos para te trazer um caminho onde você vai fazer ainda mais coisas, porque você já faz muito, né? E espero que mais pessoas possam passar pela sua vida e se sentir contagiadas com a tua energia, com esse sorriso maravilhoso que você tem, e que se sintam tocadas, essencialmente é, se sintam emocionadas com a tua causa, com o que você acredita, porque a gente vê nos teus olhos como isso faz parte da sua vida, como você nasceu para isso, sabe?
Então, espero que o universo te abençoe e você siga muito, muito forte para trilhar um caminho muito bonito ainda pela frente, tá bom? Muito obrigada. Então, acho que a gente tá encerrando a live, né? É, queria mandar um beijo para sua mãe, né, que tá aí nos bastidores, De acordo com ela, dando ela todo não o está apoio. aqui, ela não está presente. Não, eu achei que ela estava atrás De da acordo com câmera. ela não tá aqui. Ah, tá, segundo ela, entendi. Mas então manda um beijo para ela, esse recado vai chegar nela em um momento. Então tá, Bruna, muito obrigada por ter aceito o convite, por ter conversado com a gente e siga firme na sua luta, tá bom? Então, um beijo para todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Então, tchau e Até mais, pense gente. no coração e se põe no lugar dos animais. Isso Beijo! aí. Tchau, gente. Obrigada.